O Brasil é um país de meias verdades, onde, como diz o Guilherme Fiuza, o gangster consegue julgar o xerife. Eu sou Leandro Costa, esse é o canal Conservador RJ. Diante do que tem acontecido no Brasil, em relação tanto ao voto auditável quanto à CPI da Covid, se é que podemos chamar assim, que agora ele é CPI de tudo, né? O Brasil tem tido julgamento com base na impressão da autoridade que julga. Ou seja, eu falo o que eu quero, a verdade está nas minhas palavras. E a gente vê isso explicitamente tanto na CPI da Covid, onde verdade é aquilo que o relator e o tal do G7, né, quer ouvir, e a gente vê também no caso aí do STF, do TSE, principalmente agora com essa urna eletrônica, mas também nos inquéritos de atos antidemocráticos, quando deveria já esse inquérito ter incluído, né, o ministro do TSE, já que ele de juiz virou militante, está usando a máquina partidária, mas ao mesmo tempo investiga o presidente, ou seja, a coisa ali de ato antidemocrático praticado por quem está mais alheio à democracia. Era até interessante, né, falar para quem investiga que o inquérito é dos atos antidemocráticos, né? Deveria ser. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é um inquérito para praticar atos antidemocráticos. Então, quando se coloca essa palavra, né, inquérito de atos antidemocráticos, é uma coisa bem ao pé da letra, né? Porque o ministro pratica atos antidemocráticos. E a CPI da Covid teve a brilhante frase, né, onde um senador, que já é até patético por todos os pronunciamentos dele, mas onde o senador fala que ao um outro senador, o senador Girão, tentar tirar as outras empresas de comunicação com base na decisão que foi aplicada à Jovem Pan, porque era realmente absurdo, esdrúxulo, ridículo até, querer investigar uma empresa de comunicação pela opinião de seus comentaristas. E ainda falar que é democrático depende de liberdade de imprensa, né? Mas, enfim, Renan Calheiros, né? A gente não tem o que esperar daquela figura ali, além de bizarrices, né? Aquele cara ali é um exemplo de como a gente precisa mudar a política do nosso país, né? Porque ele estar no Senado já é uma afronta a tudo que é de correto. Mas o senador Girão tenta aí estender, né, o entendimento para o Brasil Paralelo, senso em comum, ou seja, o pessoal mais conservador mesmo, terça livre, e aí há toda uma reação contrária, né, há uma reação até esdrúxula e tragicômica, porque seria engraçado se não fosse uma coisa doentia do senador Randolph, que já tem, assim, no seu currículo inúmeras situações vexatórias para o Brasil, né? E ele simplesmente fala que é uma empresa, né, falando da Brasil Paralelo, seria uma empresa amiga do vírus, porque foi contra o isolamento, o uso de máscara, enfim, coisa desse tipo. E ele fala que isso seria uma empresa amiga do vírus, que a CPI é contra o vírus, só que a CPI ainda não está investigando quem, em tese, desviou recursos, aplicação de recursos, agora está seguindo, agora não, já desde sempre, está falando de opinião, ou seja, ali o importante é censurar a opinião. Em relação ao vírus, dizer que a metodologia que eles querem colar é a certa. Então eles estão ali fazendo um circo de horrores e simplesmente vão usar a CPI, como de costume, que a CPI da fake news era isso, para perseguir opiniões contrárias. Ou seja, um artifício doentio que a esquerda sempre vai lançar processos, legislação, movimentos, ONGs e até CPI para perseguir os seus adversários políticos. E aí a gente tem o exemplo também do TSE, com esse inquérito de atos antidemocráticos, agora incluindo nesse inquérito doente, que até já foi chamado de inquérito do fim do mundo, no STF, incluindo a figura do presidente, que é assim, o extremo, mas o presidente faz uma segunda live e aí ele demonstra que se alguém está mentindo é quem acusa o presidente, né? Isso ficou muito evidente. A questão é você chamar um juiz de mentiroso e ele simplesmente falar: eu sou juiz, não importa se eu estou mentindo. Aquilo que eu sempre falo, né? É o direito criando a realidade na cabeça desses seres. Isso torna-se algo bem doentio e é por isso que precisamos conscientizar o cidadão. O voto auditável é só um passo para poder ter uma transparência maior nas eleições. Nunca vai ser 100%, mas a gente não tem como confiar numa urna. E o Bolsonaro ele fez duas denúncias. Uma, que entre o seu voto e
a computação do voto no pendrive e até naquele extrato impresso, ali já pode ser manipulado. E foi isso que a primeira live demonstrou. Já a segunda, com o deputado Felipe Barros, o que acontece, ele já demonstra que também dá para invadir o sistema do TSE e ali violar o sistema. Ou seja, há uma dupla fragilidade. E com o voto sendo contado fisicamente, essa fragilidade, em tese, é muito menor. Claro que poderiam ainda ter artifícios de fraude, mas a gente vai estar sempre combatendo, sempre buscando a maior lisura. Ou seja, o Bolsonaro quer transparência. Se alguém acha que ele está querendo virar a mesa, porque ele quer um processo mais transparente. Já o outro lado quer porque quer que o processo não tenha transparência. Porque sabe que o único jeito de ganhar é na fraude. O cara está arrastando multidões por onde passa. E o outro lado agora faz questão que não tenha transparência alguma. É só ver. Eles estão tentando forçar aquilo que eles acreditam. Mesmo que não seja verdade. Para eles não importa a verdade. O que importa é o que eles querem.